Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do nosso canal Infortec. Hoje estamos com mais um quadro do Inforcast, que é um podcast voltado para a área da tecnologia da informação, que traz ex-alunos de outros cursos da nossa escola Marli Ferreira. E hoje, o nosso convidado de hoje foi o Lucas Mesac, da primeira turma de informática do Marli, lá de 2009. E Lucas, você pode falar um pouco mais sobre você, sobre sua formação atual, e enfim. Claro, João. Bom dia a todos, né? Me chamo Lucas Mesac, eu sou da turma de 2009, da informática, a primeira turma, né? A gente foi os ratinhos de laboratório do programa do governo. Então, nós que começamos esse projeto, né, que se perdura até hoje. Eu tô com 30 anos, tá? Então, assim, já faz um tempinho que eu saí do ensino médio, acho que faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos, me formei, entramos em 2009, concluímos aí o ensino médio de 2011 para 2012. Depois disso, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, indústria de massas e biscoitos, e Dias Branco. Estou lá há 5 anos, trabalhando como gerente de projetos voltados para a TI, né? Então, eu sou um gerente de projeto da TI, trabalho com o pessoal aí da programação, pessoal de requisitos, pessoal de redes, pessoal de infraestrutura, montando projeto e atendendo aí a empresa que eu trabalho, né? Prazer aí bater um papo com vocês. Lucas, muito interessante, né? Porque vocês foram os primeiros de informática, como você falou, os ratinhos, e a gente agora, nosso turma de agora, é de desenvolvimento de sistemas. A gente está no segundo ano de desenvolvimento de sistemas. E fomos a primeira turma também, que eu me lembre. Posso estar enganada, mas pelo menos a Calcaia nós fomos a primeira turma. E bacana sua formação atual. E atualmente, todo respeito, mas Lucas foi a pessoa mais velha que a gente está entrevistando, né? Porque foi da Massa. turma mais velha. E é bem interessante, né? Ver essa experiência. E não foi ofendendo, tá? Foi porque realmente o cara mais experiente que a gente já entrevistou aqui. Não, o que eu ia dizer, né? Que a nossa época, em 2009, a nossa faixa etária era bem diferente da de vocês hoje, né? Então a gente ingressava lá no ensino médio com 17, 18. Eu tinha colega de turma que entrou com 20 anos, né? Como eu disse, a gente fez os latinhos de laboratório, né? Então, quando a gente entrou no Marli, ele ainda era a escola antiga, né? Não tinha adaptação, não tinha laboratório, não tinha. Basicamente a infraestrutura era toda antiga, da escola anterior, e ele foi reformado com a gente dentro, né? Então a gente veio ter laboratório de informática no segundo ano, na metade do segundo ano. A quadra de esportes foi construída também na metade do segundo ano. Então assim, foi bem diferente do que vocês encaram hoje aí. E que bom, assim, que vocês estão da turma de programação, né? Apesar da nossa turma ter sido informática, o foco da turma foi programação, só que era uma programação mais, como é que eu posso dizer, né? Mais old school, né? A escola antiga de programação, onde a gente trabalhou muito lógica de programação, muito, acabamos aí, a gente trabalhou muito lógica de programação e um pouco de programação orientada a objetos, né? Naquela época, em 2009, o forte mesmo foi a parte de lógica de programação. E também tivemos aí a disciplina na parte de redes e computadores, que foi com o Daniel. Mas em 2009 o foco mesmo do curso era a parte de programação, vamos dizer assim, mais old school. Como foi o Tá. pós-estágio? Foi bem difícil, né? Ser bem sincero para vocês. A gente estagiou em 2009, nosso estágio foi em 2011. Estagiou em 2011, um programa que o governo criou em parceria com a empresa da
da Unifor, chamada Armitex, né? Vocês podem até pesquisar aí essa empresa. Eles eram uma empresa de robotização, certo? Construíam robô físico mesmo e aplicavam essas soluções aí em parceria com o governo do Ceará. Então, eles faziam robozinho que apagava o foco de incêndio, robô que ajudava na construção civil. Eles tinham esse tipo de projeto. E aí eles abriram com o governo uma parceria para poder abranger todas as escolas, né, profissionalizantes da época. Então, o Marli foi uma delas. Foi selecionado alguns alunos para esse estágio e a gente tinha que desenvolver um projeto para aplicar, né? E o melhor projeto aplicado, a gente ganharia uma bolsa nessa universidade, que era a Unifor. Porém, assim, o discurso foi muito bom, né? A ideia vendida foi muito boa, mas a prática não foi tão boa assim, né? A gente tinha pouco contato com essa empresa. Na época foi eu, Felipe Matheus e o Thiago Caetano, desenvolvemos um projeto. A gente desenvolveu um software para gestão da biblioteca e da biblioteca do Marli. Então, a gente desenvolveu um software de biblioteca, fazia o gerenciamento aí dos livros, entrada e saída, fluxo com quem estava, cadastrava aluno, professor, enfim. Desenvolvemos esse software, certo? Mas a gente não teve a oportunidade de apresentar para essa empresa, né? Porque acabou que no meio do percurso eles perderam o contrato, terminaram o contrato e não honraram o contrato deles com o governo do estado. Então a gente não teve, o final do estágio, que seria a oportunidade de apresentar para a empresa e concorrer a essa vaga nessa universidade. Então a gente meio que o nosso estágio foi no Marli mesmo, né? A gente se dedicava um tempo do dia para trabalhar nesse projeto. O pós-estágio, que foi a tua pergunta, Laila, como eu disse, como eu não tive contato com a empresa, né? Então a gente basicamente terminou o terceiro ano meio sem direção, certo? Alguns, né? A gente na época não tinha essa orientação de terminou, que caminho seguir depois da escola, né? Hoje eu acho que deve estar mais fácil para vocês, mas alguns colegas ficaram parados, outros procuraram emprego fora da área, outros conseguiram assinar a área. Eu, particularmente, trabalhei no provedor de internet, um trabalho que era bem diferente do que eu tinha em mente, eu era suporte, né? Era um provedor de internet que já aqui na região já parou de existir, né? Que era a Tecnet. Trabalhei lá por 1 ano, foi o tempo que eu estava também ingressando na faculdade. Então, meu pós-estágio foi basicamente isso, né? Saí do Marli, consegui um trampo que era para bancar basicamente as minhas despesas e entrei na faculdade de desenvolvimento, que foi a FAMetro. Daí, então, na faculdade foi quando eu consegui encaminhar melhor o que eu queria fazer no futuro, né? Foi isso. Eu também queria perguntar. Vai me falar, Lucas? Porque tinha caído a internet daqui, tive que dar um jeito. Aí agora deu certo. Tinha sido cortado até naquele momento que você estava falando, né? Sobre as disciplinas de informática. E é interessante porque o Daniel, nosso professor, ele fala que a nossa turma de desenvolvimento, meio que a grade, né, das disciplinas, ela é bem semelhante à antiga turma de informática. Imagino que sim. E creio que ela tenha perguntado sobre como foi, né, o pós-estágio. E eu queria só tirar uma dúvida, né, sobre como foi o pré-ensino médio, né? Porque você falou que foi na primeira turma de informática e tal, o Marli, ele estava numa parte de transição, porque eu que sou meio que mais antigo aqui no bairro, minha mãe já explicou que o Marli, antes ele era uma escola de fundamental, né? Ele era uma escola fundamental e passou pela transição do ensino médio e também passou pela essa transição de ser uma profissionalizante. Ela não vê, ela é uma escola adaptada, não é, por exemplo, uma escola que foi construída para ser profissionalizante, como o Valmir, por exemplo. Perfeito. E só, perguntando, porque naquela época tinha só o curso de informática, já tinha os outros cursos de enfermagem, por exemplo, e por que você escolheu o curso de informática em específico? Boa pergunta, tá? Eu, particularmente, já conhecia escola técnica, tá? Assim, a maioria dos meus colegas que entraram no Marli, não.
Eles entraram meio com um tiro no escuro, né? Eles entraram querendo entender o que era aquilo, né? Naquela época não era tão divulgado. Mas eu já conhecia o antigo Cefet, né? A gente chama de Cefet, mas hoje é o IFCE. Né? Eu conheci o IFRN, né? Que era do Rio Grande do Norte. Eu já conheci a escola técnica, já era uma vontade minha entrar na escola técnica, né? Eu só não sabia basicamente a frente. E eu sempre fui, digamos assim, agregado à tecnologia. Então, sempre tive computador de muito cedo, né? Quando na minha infância era novidade. Hoje é comum, né? Todo mundo ter contato à tecnologia, mas a minha infância na década de 2002 a 2010, era a época que ainda estava sendo construídos esses computadores, vamos dizer assim, modernos, que hoje já são antigos, né? Então, eu sempre tive contato com computadores, com tecnologia, acesso à internet de escada, certo? Porque ela era a internet que a gente tinha que ocupar a linha do telefone para consumir, né? E a internet era 500 KB, não era nem 1 mega na época, 534 KB. Basicamente era uma tarde toda para abrir uma página na web, uma tarde toda para baixar uma música, enfim. Eu sou desse tempo aí. E quando apareceu a oportunidade do Marli, né? Foi assim, foi bem experimental mesmo. Não teve seleção, foi uma divulgação do bairro, né? Apesar de eu sempre morei aqui no Potira, que é o bairro vizinho. Foi uma divulgação que estava acontecendo nos ônibus coletivos, nos bairros aqui. E eu me lembro que minha mãe estava no ônibus, viu a divulgação, achou interessante, me mostrou. Aí quando ela me mostrou, a gente já foi lá, entendeu o que era e fazer a matrícula. Já existia os 3 cursos, né? Era enfermagem, turismo e informática. Dos 3 cursos, o que eu sempre tive mais familiaridade e mais aptidão foi informática, né? Por já ter essa bagagem aí de sempre ter contato com o computador, abrir computador, acessar a internet, né? Eu meio que já casei com o curso bem no início, né? Tive colegas que entraram no curso de informática e mudaram de turma, né? Não era aquilo que eles esperavam. Como eu disse, não teve uma seleção. Foi basicamente um preenchimento de turma. Quem chegou, quem conseguiu entrar na primeira turma, entrou, entendeu? Fez a matrícula, pegou uma fila, fez a matrícula e entrou. E daí, então, durante o curso, foi que eles foram entendendo o que era aquilo, né? O que era a proposta do curso e o que eles iam fazer. Entendi. É interessante, né? Entender tanto esse passado, né, na internet, gigabytes. Hoje em dia a situação de alguns colegas meus não mudou muito, não. Mas bem bacana perceber essa aptidão desde antes de entrar, né? E hoje em dia é interessante notar essa diferença, né? Porque como eles queriam só, como era algo experimental, eles nem tinham um critério, né, seletivo. Não. Mas hoje em dia já tem que ver a média. Essa é uma tabela lá de quem é possível de entrar, quem entrou, já garantido. Imagino que hoje em dia até a idade, né? A idade conta. Como eu disse, a nossa média de idade era muito alta para a época. Hoje, não sei com que idade vocês estão entrando no ensino médio, mas na minha época era 17, 18 anos, entendeu? Para começar o primeiro ano. É entre 14 e 16. Pois é, a média de vocês é bem baixa, né? Então, a gente era 2 anos mais velho, né? Tem uma galera já com mais de 18 entrando no primeiro ano. Mas também hoje mudou o ensino médio, enfim, mudou o ensino. Hoje tem o 9º ano, né? A minha época só tinha até a 8ª série, mas enfim. Foram 10 anos depois que você saiu. Cara, parece que foi um dia desse, mas é isso, 10 anos depois. Eu queria perguntar qual conselho você daria para as pessoas que estão entrando agora no curso de tecnologia, o Marli, etc. Excelente pergunta, certo? Laila. Olha, eu tenho alguns, certo? Mas o melhor conselho que eu posso dar para vocês em paralelo ao ensino médio, vocês já se preocuparem com o inglês, tá? Para saírem do ensino médio e entrarem no mercado com
um nível já médio para o avançado de inglês. Hoje o mercado de TI pede conversação, né? Então, assim, o que diferencia hoje um profissional, né? É se o cara consegue falar inglês ou não. Basicamente, eu já vi, tem muitos caras que são bem, que eu posso dizer, bem aquém tecnicamente, mas dominam a linguagem, né? Conseguem conversar, e esses caras conseguem se destacar por conta disso. São melhor, têm empregos melhores, salários melhores, trabalham para a gringa, né? Hoje está muito comum no Brasil morar no Brasil e trabalhar para Portugal, trabalhar para o Canadá, trabalhar para os Estados Unidos, trabalhar para a Europa, enfim. E para isso é inglês, né? Então, conheço algumas pessoas, né? Não vou ficar de. Mas a galera está trabalhando aqui no Brasil, ganhando em euro, ganhando em dólar. E o trabalho bem. O trabalho, assim, bem comum que se faz aqui no mercado brasileiro. Então, para essa possibilidade acontecer, o conselho que eu dou a vocês é que vocês foquem no inglês, certo? Junto com o que vocês tiverem de estudo de programação. Então, se vocês querem seguir na área de TI, eu acho que quando vocês entrarem no mercado, eu não sei em que ano vocês estão, já vai ser uma barreira muito grande vocês não terem o inglês, né? Na minha época já era um, digamos assim, diferencial, né? Hoje, a maioria das vagas, para você concorrer, você precisa ter o inglês. Então, foquem nisso. Foi um conselho que eu não recebi na época, mas faz toda a diferença, tá? Vocês estão no ensino médio, vamos ver assim, vocês têm tempo, vou dizer que vocês têm tempo para estudar isso. É mais fácil vocês estudarem enquanto vocês não trabalham, né? E para a galera que já está trabalhando, já é uma coisa mais difícil. Mas o conselho que eu dou é que vocês foquem aí no inglês, junto com o trabalho, com o estudo de programação. Vocês vão ver a diferença quando entrarem no mercado, né? Bom, posso dar continuidade? Muito bacana, né, a resposta, essa dica, porque... E é algo que é muito falado para a gente, principalmente atualmente, né? Porque o inglês, ele se vê necessário, não para programar em si, mas para entrar no mercado de trabalho, né? Porque, querendo ou não, a programação é algo bem disputado no mercado de trabalho. Na área da tecnologia em si é bem disputado. E você ter acesso a outra língua, né? Você saber outra língua já te coloca meio que em outro patamar, né? É muito mais difícil o cara conseguir entrar, sabendo só o português, né? E agora eu queria só fazer uma pergunta, né? Voltando para essa parte da escola, né? Do curso de informática. Como é que foi as primeiras aulas? Porque você falou que era um período de transição, né? Era a primeira vez na escola sendo uma profissionalizante, uma escola técnica. Então, como é que eram as aulas? Como é que foi esse começo, né? Esse começo e meio, principalmente. Como começou, certo? Na primeira semana, trouxeram os alunos, eu acho que era de Santa Quitéria, que já tinha se instalado uma profissionalizante lá. Não sei se era a primeira ou a segunda do estado, mas vieram um pessoal de Santa Quitéria contar a experiência deles, né? De como é que seria e tal. Então, foi 3 dias tendo aulas com alunos, né? Os alunos dando aula, meio que dando uma palestra de o que a gente esperava do curso. E foi bem improvisado, né? Eu vou dizer que é improvisado. Foi colocado. A escola não tinha estrutura, né? Os professores ainda eram os professores antigos da escola. Não existe, não tinha ar-condicionado, essas coisas. Foi separado três grandes turmas, né? A gente não tinha nem farda na época ainda. A primeira farda que a gente teve nem foi a farda do governo do estado, foi uma fardazinha que a escola confeccionou, né? Então, era uma fardazinha azul para informática, verde para turismo e vermelho para enfermagem. Né? Uma farda, digamos assim, uma farda simples. Depois no ano e meio, no segundo ano para o terceiro ano, que a gente recebeu farda do governo. Mas, assim, foi bem improvisado nisso, né? A gente não sabia bem como é que ia acontecer o curso. Os primeiros, acho que está assim até hoje, né? Os primeiros 6 meses só aula comum, né? Grade curricular normal, depois entrou as matérias técnicas, mas foi bem improvisado, certo? A
A gente, na época, os professores, alguns, acho que a maioria já deve ter saído, se aposentado, enfim. Mas os professores eram os professores antigos do Barli, né? E, que trabalhavam na escola que não era profissionalizante, eles foram meio também improvisados para ser nossos professores. Mas deu certo. Tô entendendo. Em relação à metodologia de começo, né, da escola, hoje em dia, pelo menos nos cursos de informática, o primeiro semestre ele é bem mais leve, né, só informática básica, só apresentando o curso, e a partir do segundo que já tem outras matérias, né? E a outros cursos já é outra metodologia, porque, enfim, é outro curso, né? E bem interessante falar que, mostrar que antes nem tinha o professor mesmo, né, da base, eram os professores da base comum que realizavam essas aulas, pelo que deu a entender. E bem bacana, né? Quer dizer, foi difícil na época, eu imagino, deve ter complicado um pouco, porque hoje em dia a gente já tem as próprias aulas da base técnica, porém é interessante ver, né? Essa mudança desse tempo para agora, né? Da mudança da escola, dos cursos, enfim. E quais foram os pontos positivos e negativos que você teve com o curso? Tipo, que você teve mais afinidade, porque, tá, você tinha afinidade com a informática, porém não necessariamente vai ter com todas as disciplinas, por exemplo, que você vai ter acesso ali no decorrer do curso técnico. Então, quais foram os pontos negativos e positivos que você foi identificando com o decorrer da sua jornada ali no curso de informática? Os pontos, assim, positivo foi que a gente não tinha nada parecido no bairro, né? Acho que até no estado, nada parecido no estado, aliás, no estado tinha, mas nada parecido de acesso aqui no bairro sobre escola técnica. Então, isso era muito positivo, a gente passava o dia na escola, né? Chegava às 7, saía às 5. Então, para mim isso foi positivo, né? Tirou muita galera da rua, né? Da rua mesmo, que ficava ocioso na tarde ou na manhã na rua. E assim, né, o que eu posso dizer que negativo foi realmente esse improviso, né? A gente recebeu as coisas meio que andando, né? Trocou o pneu do carro andando. Então a gente recebeu o professor quando o curso já estava andando, recebemos material quando o curso já estava andando, recebemos laboratório quando o curso já estava andando, quadra, farda, até a alimentação, que hoje deve estar super de boa, na época também foi uma adaptação, né? Foi implantada, a cozinha estava sendo implantada, não tem ideia. Os laboratórios iam ser construídos, não tinha laboratório, né? As salas eram todas assim, mais antigas, não tinha ar-condicionado, só era ventilador, janela, enfim. Então, assim, o que eu posso dizer de negativo foi realmente esse período que a gente foi os ratos laboratórios aí, experimentais, né? E o curso se moldou quando a gente estava dentro da escola. Mas de positivo, a gente foi a primeira turma, né? A gente conseguiu ter vitória nisso, sair de lá e ter muitos colegas que não tinham, como eu posso dizer, perspectiva, não tinham perspectiva de futuro, né? E seguiram na área, né? Outros mudaram de profissão, outros não quiseram mais seguir com a área de informática, mas alguns tiveram perspectiva de seguir na área, assim como eu, estão aí no mercado, já há um bom tempo aí atuando na programação, na gerência de produto, na questão de requisitos, enfim. Então aí firme e forte na parte de TI. Entendendo. Bem bacana isso, né? Porque, querendo ou não, sempre foi a necessidade de tirar o pessoal da rua. E isso foi um dos melhores métodos possíveis, porque está ingressando também os jovens ao mercado de trabalho, né? Tá tirando eles de uma situação onde você possivelmente não ia aprender nada, ou podendo ir para o mau caminho, e levando para a área da educação, né? Podendo ingressar no mercado de trabalho, mudar a vida, ter um conhecimento melhor. E muito bacana, infelizmente, teve essa parte ruim, né? De estar na transição. Porém, ia ter, de uma forma ou de outra, ia ter uma transição. Era necessário, né? É isso aí, cara. Assim, puder complementar a perspectiva, cara. Perspectiva.
Perspectiva é aquilo que você quer enxergar para o futuro, né? O que você pode almejar. O pessoal não tinha isso, né? A juventude não tinha isso, vou ser bem sincero. Era o pessoal bem desiludido, não sabia o que eles iam fazer da vida. E o Marli agregou aí fortemente para a gente entender o que a gente ia ser, né? Até aquele ponto a maioria não sabia o que ia fazer. Então, apesar de boa parte não seguir na profissão, pelo menos a minha turma, né? Se eu posso contar, era 40 pessoas, quem seguiu na profissão deve ser uns 5 ou 6 que atuam na parte da TI. De 40, né? Você vê o corte que teve, como foi grande. Mas os que não seguiram também tiveram perspectiva de futuro, em outra frente. Tem problema, demérito nenhum, né? Você se formar na escola técnica de informática e entender que aquilo ali não é para você, você quer estudar outra coisa. Mas só em você ter essa perspectiva de futuro, que você vai precisar estudar, entrar na faculdade, enfim, entrar no mercado de trabalho, já mudou aí a vida de muita gente que estava na rua, né? Estava lá na rua de bobeira, fazendo em tempo ocioso e não sabia o que ia fazer no futuro. Tô entendendo. Excelente complemento. E muito importante a gente entender isso, principalmente vindo de alguém mais velho, né, que passou por isso, dado na experiência real que teve. E lá ela vai querer falar alguma coisa? Eu vou querer perguntar, é que agora, na escola, né, nesse curso, em redes, desenvolvimento, teve um ano que teve eventos na escola sobre tecnologia para o bairro. Aí eu queria saber se nesse tempo também existia ou tinha algo parecido com isso. Para o bairro, te confesso que no meu tempo não teve, certo? Desenvolvimento de tecnologia para o bairro. O que a gente tinha, né, no nosso tempo era, basicamente, a gente divulgava o programa do governo, né? A gente divulgava a escola. Quando a gente começou no Marli, não existia a escola da Caucaia, que é esqueci o nome dela, fica na entrada da Caucaia. Não existia muitas escolas técnicas, acho que o Marli aqui na Caucaia foi a primeira, e no Ceará tá entre as 10 primeiras, entendeu? Então a gente tinha o privilégio de ir para muito evento do governo do estado, em outros municípios, interior, em Fortaleza. Sempre quando tinha um evento do governo do estado, a gente tinha o privilégio de participar, né? Porque a gente era meio que... A gente era os ratinhos, né? A gente estava lá nos eventos, aí perguntavam como era o curso pra gente estava em entrevista de como era o curso, meio que divulgando, né? Porque estava sendo implantado em todo o Ceará essa metodologia. Então a gente não teve para o bairro em específico, mas a gente teve a oportunidade de andar, viajar bastante aí, né? Bastante no estado, divulgando o curso, né? Então era selecionado alguns alunos, uns iam para eventos, né? Nesse sentido. Então a gente sempre estava uma vez no mês aí, a cada 2 meses a gente estava viajando para participar desses eventos do governo do estado, né? O governador era o Cid Gomes. Então a gente sempre estava divulgando o curso, aparecendo aí nos eventos do governo do estado. Entendo, bem bacana. Quando ela falou também desses eventos, quando ela deu exemplo de eventos, também se referia a eventos da escola, que foram surgir bem tardio, bem depois, porque hoje em dia cada curso meio que tem o seu evento, né? Mostrando a sua lado e tal. E, enfim. Agora ela vai querer perguntar mais alguma coisa, porque... De agora não. Eu não sei se você falou isso no momento que eu estava fora, né? Porque eu tive um problema com a internet. Porém, em relação ao mercado de trabalho, como é que está sendo, como foi ingressar, né, no mercado de trabalho? Eu falei, mas eu repito aqui, tá? Quando eu terminei o ensino médio, a gente não tinha um direcionamento, né? De como é que o que a gente ia fazer, e agora, né? Ficou muita pessoa, a galera ficou pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Porque, como a gente foi os primeiros, a gente não tinha essa orientação no fim do curso, né? Então, foi bem difícil ingressar no mercado. Eu entrei num provedor aqui do bairro, que era a Tecnet, eu acho que já foi vendida faz alguns anos, né?
Trabalhava num provedor aqui de internet, que ficava aí na Araturi, e depois ficou aqui no Potira, que era bem grande, né? Trabalhei lá 1 ano, foi o tempo que eu consegui juntar uma grana, né? Entrar na faculdade de desenvolvimento, que foi na FAMETRO. Também na FAMETRO, também o curso de desenvolvimento, para você ter ideia, o curso de desenvolvimento da FAMETRO em 2013, se eu não me engano, que foi o ano que eu entrei, também era um curso inicial, então tudo era novo, essa parte, né? Hoje está bem desenvolvido, mas tudo era novo na época. Então, foi o time, né, de eu entrar na FAMETRO, trabalhava nesse trampo, e assim que eu entrei na faculdade, eu acho que com 6 meses eu já saí desse trampo de suporte técnico que eu tinha nesse provedor para ir para uma empresa de tecnologia, né? Então, foi assim, né? Depois que começou o curso na faculdade, realmente aí foi que eu entrei no mercado vamos dizer assim, entrei no mercado de TI com mais facilidade. Ah, sim, entendido. Eu não sabia porque teve um problema aqui com a internet. Acabei não acompanhando desde o início, né? Mas. Agora deu um branco, pera só um segundo. Ah, lembrei. Como você falou que não tinha tanta orientação assim no começo, né? Muita gente não tinha zero orientação sobre como entrar no mercado de trabalho, você foi desenrolar mais depois que entrou na faculdade, enfim. Como foi os ajustes? Não sei se foi a melhor palavra ajustes, mas sua etapa de ir se acostumando, ir se adaptando à rotina, né, do mercado de trabalho. Como é que foi no começo? Cara, assim, difícil. Foi bem difícil, né? Hoje deve estar bem mais fácil ingressar aí no mercado, assim. Eu não sei como é que vocês pretendem, né, entrar no mercado, né? Porque como vocês estão fazendo um curso de programação, eu não sei quais são as cadeiras específicas de linguagem que vocês estão estudando, né? Aconselho a vocês, quando estiverem chegando perto aí do 3º ano, já tentar se especializar numa linguagem específica, porque assim, eu imagino que para vocês estão enxergando, digamos assim, só uma pequena parte da programação. E informática é igual medicina. Informática é um mundo imenso de oportunidades e de especializações que vocês podem seguir, né? Então, assim, eu me formei em desenvolvimento, mas fui para a parte de gestão, que é imensa também, a parte de gestão, questão de oportunidades. Então, respondendo a tua pergunta, certo? No começo, essa adaptação do mercado foi bem aos trancos e barrancos, né? Foi aprendendo, trabalhando e aprendendo na marra. Entrava no emprego, foi quando eu entrei no provedor, depois que estava trabalhando, entendia como é que funcionava, via que não era aquilo que eu queria. E daí, então, trabalhava para juntar uma grana, e foi quando eu entrei na faculdade para entender, melhorar minha visão de como é que é o mercado, quais são as possibilidades de trabalho. Então, foi na faculdade que eu consegui ver o caminho que eu queria seguir, né? Então, como eu estou dizendo, o mercado de TI é muito grande. Tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de escrita para desenvolvimento, isso é desenvolvimento, tem a parte de teste no desenvolvimento, tem a parte de gestão no desenvolvimento, isso aqui eu estou falando só da parte de desenvolvimento. Mas, se você traçar uma linha, tem a parte de infraestrutura, que também é outro mundo, que vocês têm a possibilidade de seguir também, se quem gostar, entendeu? A parte de infraestrutura tem a parte de desenvolvimento para infraestrutura, gestão de infraestrutura, tem a parte de infraestrutura física, enfim. Tem a parte de redes de computadores, então, assim, TI é muito grande, né? E acaba que a gente fica recebendo muita informação para onde é que eu vou, né? Interessante é vocês darem uma olhada, né? Não sei se todo mundo tem LinkedIn, mas já cria um LinkedIn aí, olha pro mercado, tá? Sempre vai ter, na parte de desenvolvimento, vocês sempre vão ver empresas divulgando o que eles estão pedindo. Então, cria um LinkedIn, olha o que as empresas estão pedindo para programação. Aí vocês vão ver lá, desenvolver front-end, os requisitos para ser desenvolvedor front-end, back-end, os requisitos, administrador, enfim.
tem um mundo aí de possibilidades que você pode seguir como carreira e um mundo de coisas que vocês vão estudar, certo? É bem sincero para vocês, o ensino médio é só a pontinha do iceberg, né? Vocês começaram a entender o que é informática agora, vocês vão começar a estudar aí, depois que terminaram o ensino médio, vão precisar se especializar um pouquinho numa frente para poder começar no mercado, então vão ter que se especializar numa linguagem ou em umas linguagens, certo? Para poder entrar no mercado, talvez começar uma faculdade para melhorar isso, mas enfim, olhando para mercado, a minha dificuldade realmente foi essa falta de orientação, né? A gente não teve orientação quando terminou. Então, o conselho para vocês, né? Já olhem aí no mercado o que está se pedindo para desenvolvedor, se vocês querem seguir na carreira de desenvolvedor. Pedem uma grana aos pais, se inscreve já num curso em paralelo. Tem o Alura aí, tem várias plataformas que oferecem cursos, né? Você paga uma mensalidade igual ao Netflix e você pode consumir os cursos. Então já vai se abrindo aí os cursos no tempo livre que vocês têm, vai estudando as linguagens, vai entendendo o que é um back-end, o que é um front-end, o que se aplica aí, vai vendo a parte de banco de dados, vai estudando, para quando vocês chegarem no mercado, vocês terem um norte do caminho que vocês vão seguir, entendeu? As vagas que vocês vão aplicar. É basicamente isso. Entendi. Muito obrigado pelos conselhos, né? E já matou também a pergunta que eu queria fazer, que era em relação a esses conselhos, né? Para esse pessoal que tá vendo agora, principalmente pra gente, né? Porque é uma realidade diferente. E bem bacana, principalmente esse exemplo do Alura, que é uma plataforma que já tem um bom tempo e não se vê falar tanto sobre. E ela tem vários cursos disponíveis, principalmente na área da tecnologia. E lá ela vai querer acrescentar algo? Não, agora. Meu Deus, agora. Então, só complementando mais, né, que você disse, só falando meu depoimento, né, como ouvinte, que é bem bacana, principalmente essa parte sobre se especializar, porque, como eu já tinha falado em outra entrevista, que a gente fica muito perdido, porque são muitas linguagens, a galera que não sabe por onde começar, e às vezes as respostas são muito vagas quando se pergunta sobre, e bem bacana, né, porque, por exemplo, a última pessoa que a gente conversou, ele falou, não, olha, foquem no básico, depois se especializa em alguma coisa, for front-end, vai pelo HTML, CSS, pode usar mais as frameworks e tal, porque é o começo, né? E você mesmo também falou que é interessante se especializar em uma parte para depois ir conhecendo o resto, porque quando a pessoa tem a lógica, ela consegue desenrolar bem, né? E bem bacana. Só queria mesmo complementar com a minha experiência, entre aspas, né? Porque agora que eu estou ingressando, qual é a minha opinião sobre. E creio que ela vai querer falar alguma coisa, mas se não, eu já posso ir desenrolando o fim da nossa entrevista, porque a gente já tomou muito do seu tempo, imagino. De boa. Mas, caso não, quero só fazer mais uma dúvida. Só tirar mais uma dúvida, vou permitir. Fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Se pudesse falar com você do primeiro ano, qual conselho você diria? Boa pergunta, certo? Se eu pudesse falar comigo do primeiro ano, eu pediria para focar no inglês, certo? Tentar desenrolar o inglês aí para sair do Marley já com o nível avançado. E eu daria os conselhos que eu estou dando a vocês, certo? A nossa realidade é diferente, tá? Em 2013, 2012, 2011, quando eu me formei, o governo era outro, o estado era outro, né? O Ceará era, vamos dizer assim, o Ceará era outro, então, assim, o estado era bem menos, tinha bem menos oportunidade que vocês vão enfrentar aí, que vocês vão ter. Então, se eu pudesse, né, voltar aí para dar um conselho para mim, era focar nessa parte do inglês e já iniciar a especialização numa linguagem específica, né? Vocês podem pensar assim, beleza, a gente tem um básico, então se a gente quer front-end, vamos começar aqui pelo HTML, pelo PHP, mas enfim,
Se eu pudesse voltar, eu daria um conselho, né, de focar começar a se especializar numa linguagem específica. Dá um exemplo. Na minha época a gente estudou Java, né? Hoje, na linguagem orientada aos objetos. Então, a gente estudava o Java, não me lembro qual era o Java, se era o 5 ou era o 6, mas era o Java que a gente estudava na época. Então, assim, meu conselho na época era ter estudado isso, especializado, né, melhor nisso, entender o comportamento do Java voltado para a web e entrar aí no mercado já com um conhecimento mais avançado sobre isso, né, sobre a linguagem. Isso e o inglês. É o conselho que eu daria. Bem interessante esse conselho, e querendo ou não, vira um conselho para quem está entrando agora, né? Pro mercado e para a área da tecnologia, eu falei mercado, mania já. E queria tirar, na verdade, duas perguntas. A primeira, que é uma pergunta também do Vinícius, que é como era a convivência entre o pessoal da turma, né? Porque 40 pessoas, acabaram de ingressar no ensino médio, era um projeto experimental, como é que era essa convivência entre a turma no decorrer desses anos? Era boa, certo? Assim, turma boa. Até hoje a gente tem um grupo da turma. De vez em quando a gente se encontra aí, né? Não são todos, mas em torno aí de 10 a 15 pessoas a gente consegue se encontrar para bater um papo. Hoje a maioria tem filho, enfim, estão casados. É mais difícil, mas a convivência na época a gente basicamente passava o dia junto, né? Então, vocês sabem o que é isso. A gente passava o dia junto, passa o dia junto os 3 anos, né? E aí tinha tempo que a gente tava até no sábado para jogar bola, para sair e tal. Então a convivência era boa, né? Não era todos que eram bonzinhos, né? Hoje vocês têm uma oportunidade aí de entrar numa seleção, né? Entraram por seleção, então imagino que todos são bonzinhos. Na minha época não tinha isso. A gente estudou com o pessoal que vinha digamos assim, mais da margem da periferia, né? Então tinha uma galera que não era tão boazinha assim. Vou usar essa palavra, certo? Para não ficar tão ofensivo. Mas tem uma galera que não era tão boazinha ali, que estava ocupando uma vaga, porque não queria passar o dia na rua, mas também não queria nada com curso, né? Só estava lá para poder passar o dia. E tinha outros que queriam estudar, e tinha uma galera, uma massa grande aí que ainda estava se decidindo o que ia fazer. Mas sobre a convivência com a galera, com a turma, foi muito bom o tempo, né? Como eu disse, a maioria do pessoal era ocioso, não tinha perspectiva, então a convivência do dia a dia com eles foi super bacana. A gente aprender aí, entender o que cada um ia fazer para frente, foi muito massa. Bem bacana, né? Infelizmente ia ter, mas acho que até hoje o nosso professor, o Daniel Bastos, né, ele fala isso, que tem a galera que tá ali porque o pai falou que é pra sair, é pra ir pra escola, e assim vai ser desse jeito, né? Nunca vai ter uma sala 100% dedicada, mas também nunca vai existir uma sala com ninguém, com gente que não quer nada, né? Exatamente. A minha última pergunta era que, como você falou, né, que tem hoje em dia uns que são pais e tal, é uma pergunta um pouco pessoal, caso não quer responder, tudo bem. Mas, tipo, como é conciliar nessa vida de agora que se tem uma família, né? Essa vida com a família, com o trabalho, né? De boa. Olha, assim, depois que vira pai é mais difícil, certo? Bem difícil, mas somente na área de TI, certo? Eu vou falar a real, né? Quem não gosta de trabalhar, escolha outra profissão, porque a TI você trabalha bastante. Hoje eu trabalho uma média de 10 horas por dia. E isso não é me orgulhando disso, né? Talvez aí eu tenha que encontrar outro emprego que me dê menos trabalho, né? Que eu trabalhe menos para ter mais qualidade de vida. Mas, em geral, TI trabalha muito. Trabalha muito. Até final de semana vocês se trabalham, entendeu? Então, hoje eu começo às 8, termino 8 da manhã. Graças a Deus estou no home office, né? Porque depois da pandemia a empresa ficou em home office e ainda não vai voltar presencial. Então, eu trabalho em home office, uma parte do dia, mas
uma vez no mês ou duas eu tenho que ir na indústria, aparecer por lá. E começa às 8. No dia bom, né, que eu consigo largar cedo, largo às 18, tirando uma hora de almoço, que às vezes eu tiro. Ou no dia mal, né, que tem que trabalhar mais, eu largo aí 7h30, 8 horas da noite. Então, TI trabalha muito, certo? Seja desenvolvedor, seja gestor de TI, seja quem escreve caso de uso. Trampo para TI não falta. Então, assim, tem muito trampo. Se você for um cara bom, você paga bem, você vai ser bem remunerado e você vai trabalhar muito. Então, conciliar com a família, né? Como é que eu faço aqui? Minha esposa também trabalha como home office, só que ela é outra área, ela é da contabilidade. E a minha filha, né, a nossa filha aqui, a gente concilia estuda pela manhã, pela tarde aí ela tira um cochilo, que ela ainda é um bebê, né? Tem que estar com 2 anos e meio, e à noite a gente, quando termina tudo, a gente vê o que a gente faz, né? Eu tiro um tempo com ela e daí coloca na rotina para ela dormir, enfim, e a gente terminar o dia, ou quando tá mais aqui no final de semana, a gente aproveita para sair, passear, enfim. Mas a rotina basicamente é essa de TI. Então a gente concilia aqui, trabalha muito, mas concilia no tempinho de folga, a gente dá um foco aqui na família. Tô entendendo. Bem bacana, né? Entender como é, que realmente precisa trabalhar bastante. E bem interessante, né? Ouvir o relato de um pai e técnico na área da tecnologia, porque, querendo ou não, muita gente também vai ser, né, no futuro. Muita gente quer ser pai e tem que saber conciliar, né? Separar o trabalho da família, do lado pessoal. E, enfim, ela vai querer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é o que tudo indica. Não. Então, acho que já podemos iniciar nosso encerramento, né? Já tomamos muito do seu tempo. Como você mesmo falou, tá corrido para você, né? Então, tirar esse tempinho para a entrevista deve ter sido um pouco complicado. E, enfim, muito obrigado, Lucas, pela participação. Pelo menos para a gente foi uma entrevista muito boa. Foi bem bacana ouvir o relato de uma pessoa que já é mais experiente no mercado, já está há muito mais tempo, né? Desde 2011, claro. Uhum. Então, foi bem bacana. Espero que tenha gostado. E agradecemos muito a sua participação. Vai querer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer aí pelo contato de vocês, certo? Ficar à disposição, se vocês tiverem dúvida, quiserem conselhos, né? Não para podcast, mas aí quiserem tirar uma dúvida aí, conselho pessoal para a área, enfim, fica à disposição, vocês têm meu contato, né? Passa aqui meu LinkedIn também, tá? Se vocês quiserem, vou mandar aqui o meu LinkedIn aqui no chat, para vocês verem o perfil. É importante, assim, né? Que vocês tenham, vejam. O LinkedIn é a rede de profissional, né? Onde a gente coloca nossas experiências, as empresas divulgam vagas, enfim. Então, entre em contato se vocês tiverem dúvidas, pode ficar à disposição, certo? Sempre a semana é bem corrido, como eu disse, né? A semana é bem corrida, segunda a sexta, basicamente eu fico full dedicado aqui ao trabalho, mas a gente sempre tira um tempinho aí, se vocês precisarem de alguma coisa, algum conselho, enfim. Quando tiverem também querendo entrar no mercado de trabalho, né? Se precisarem de, vamos dizer assim, de ajuda ou de indicação, cara, tamo junto. Fica à disposição de vocês. É só entrar em contato que a gente desenrola aqui. Desenrola com vocês o melhor caminho para seguir, certo? Não tive esse no meu tempo, então eu fico à disposição aí para vocês, até porque ajuda bastante quem está querendo ingressar. Muito obrigado pelo apoio, né? É realmente muito bom ouvir isso. E a gente adoraria convidar, não sei se vai estar livre no dia, mas no dia 22 de setembro vai ter, né, o Infortec, que é o nosso evento voltado para a tecnologia, que a gente vai... que o
foco do evento é trazer essa informação para quem não tem, para enriquecer a comunidade. Ou seja, é um evento aberto, que a gente faz palestras voltadas à área, faz mini cursos voltados para a área, tem campeonatos. Enfim, é um evento focado nisso, né, em enriquecer a comunidade, porque ela não tem essa carência, né, de mostrar essas tecnologias para o público. E está aí o convite, né, caso o senhor possa, das 8 às 5, vai rolar o evento, dia 22 de setembro. Não sei se vai poder comparecer, mas já estamos aqui o convite. Tem as nossas redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, tem aqui o nosso YouTube, que vai ser postado esse episódio, que vai estar tudo sobre o evento lá. Me diz o Instagram aí pra quê? Pra me seguir você. @Infortec Oficial. Infortec, né? Sim. Infortec. Qualquer coisa eu posso lhe passar o link também, pelo WhatsApp. Tá difícil de achar aqui. Infortec Eu Oficial. vou passar o link, Tá. O Infortec Aqui, achei aqui. Infortec _ oficial? Infortec Oficial. Eu acho que eu achei. Tem a localização da escola também aí. PP. Perfil. Pronto. Tô seguindo aqui vocês. Muito obrigado. Esse aqui, né? Sim, senhor. Show. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado para quem está ouvindo até esse momento. Estamos chegando ao fim do episódio. Quem puder também fazer como o Lucas e seguir a gente no nosso Instagram e também aqui no nosso YouTube. E agradecemos a participação de todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!